que saiu hoje uma nova pesquisa, um novo levantamento de intenção de voto para a presidência do Instituto GERP-AESP. Essa pesquisa entrevistou 2.000 pessoas entre os dias 3 e 7 de julho, margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O senador Flávio Bolsonaro, ele atingiu 45% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial. Já Lula registrou 42%, então empate técnico. Aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos somam 9%, enquanto 4% não responderam ou não souberam responder. Essa pesquisa perguntou quais são os 3 problemas do Brasil que podem interferir no voto nas eleições deste ano. Vamos colocar os resultados na tela? Daqui a pouco a gente traz, então, esses detalhes. Nós temos falta de segurança, 41%, corrupção, 31%, falta de médicos, 25%, falta de hospitais, 22%, custo de vida alto, 16%, impostos muito altos, 15%, escolas ruins, 14%, desemprego, 10%, e aí outros apontamentos somaram 30%. Bom, deixa eu chamar os comentaristas, vamos avaliar primeiro esses números. Um levantamento que coloca numericamente Flávio Bolsonaro à frente de Lula, mas os dois empatados tecnicamente. Você, Musa, é interessante, né? A depender da metodologia adotada, um aparece um pouco mais à frente, em outro levantamento os dois aparecem empatados. Agora, estar numericamente à frente tem uma representatividade, é preciso considerar, talvez aquelas informações de algumas semanas atrás, Dark Horse, a conversa com Daniel Vorcaro, talvez aquele impacto tenha se pulverizado? Pois é, mais uma vez a gente começa a querer entender a fundo como são feitas as pesquisas, que a gente encontra dados bastante diferentes, né? Bastante díspares aqui entre elas. Eu busquei aqui na divulgada da GERP, do mesmo instituto, dia 27 de outubro de 2022, 3 dias antes da eleição, tem o número do registro aqui no TSE na época, em 2022, com uma margem de erro de 2,18 pontos percentuais. Ela tinha colocado o Bolsonaro com 47 e o Lula com 43. Então, ela acabou não acertando ali em 2022, não sei se teve alguma mudança de metodologia. Então, basicamente, o resultado real ele ficou dentro da margem lá em 2022 de erro de pesquisa, mas ele errou ali quem acabou saindo vitorioso do pleito. Então, de novo, eu não sei como há a discrepância dessa metodologia entre as mais variadas, porque, veja, a gente vê umas que Lula está na frente 5 pontos percentuais em valor numérico. Agora a gente vê essa diferença. Então, eu acho que isso corrobora mais uma vez do que a gente vem falando aqui. As pesquisas, elas pouco dizem no momento que nós estamos. A gente vê nos últimos anos erros importantes delas, porque é complicado você trazer números assim, por mais que você possa ter uma tendência, etc., as pessoas mudam de opinião, a forma como é questionado também faz com que as pessoas, grande parte do brasileiro não é envolvido em política e, portanto, você se sente até um pouco constrangido muitas vezes em responder por um ou por outro, não sabe responder. Então, eu acho que está muito cedo para dizer, mas eu continuo achando que todo esse cenário que a gente viu ao longo dos últimos meses, seja do vídeo da Michelle ou até mesmo da aproximação dele ali na comunicação com o Vorcaro, me parece que sentiu naquele momento, mas eu acho que se não aparecer mais nada, eu acho que isso tende a ser recuperado. O Musa fez um questionamento a respeito da metodologia e aí essa empresa, a GERP, divulga essas informações. Ela diz que realiza pesquisas de opinião pública e eleitorais utilizando entrevistas telefônicas por um sistema computadorizado. A seleção dos entrevistados baseia-se em amostragem por cotas representativas de sexo, faixa etária e renda, com ponderação posterior dos dados. Dávila, o Musa faz um questionamento a respeito da disparidade entre os levantamentos, entre as pesquisas. Poxa, em um levantamento, o pré-candidato aparece com um percentual, aí, sei lá, 10 dias depois ele aparece atrás de um outro, ou com, sei lá, 7 pontos percentuais abaixo. Essas variações estão conectadas, ou lhe parecem que estão mais conectadas à fotografia do momento? Por exemplo, a ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar a redução das taxas. Isso talvez tenha um impacto nas pesquisas de opinião?
Não acho que tem. Aliás, Candidato, mostra que mesmo a corrupção não tem, né? Os escândalos de corrupção. Você veja que sai escândalo, sai notícias, aí cai numa rodada de pesquisa, depois volta a mais ou menos ao mesmo patamar anterior. Por isso, eu acho que o importante é não olhar para as pesquisas no momento, é o que o cidadão consciente pode fazer neste momento para evitar o desastre que seria a continuidade do atual governo. Então aqui eu vou dar 3 conselhos. Primeiro, não vote em populista. Simplesmente isso. Se ninguém votar em populista, a pesquisa vai dar tudo errado, porque vão ganhar os candidatos moderados. Segundo ponto que eu acho importante, analise a história das pessoas que você quer votar. Veja lá como eles votaram nas questões importantes. Hoje você entra na internet, você vê direitinho lá quem votou a favor, contra alguma coisa. E segundo, não vote em candidato que tenha mancha de corrupção. Se você fizer essas 3 coisas, eleitor, nós vamos mudar o destino do Brasil para melhor, com certeza. Agora, se você ignorar esses 3 conselhos, então, depois, não reclame daqueles que chegarem ao poder. Pois é, deixa eu passar para o Mota trazer também os apontamentos. O Mota, historicamente, sempre faz questionamentos e reflexões a respeito desse tipo de levantamento que, além dos apontamentos e os números referentes aos pré-candidatos, traz a lista dos maiores problemas ou os principais problemas na percepção do eleitor. Mota. É a economia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a economia. Em terceiro lugar, a economia. É aquele sentimento que a gente tem no estômago toda vez que vai no mercado fazer uma compra. Então, eu digo às pessoas, ao nosso espectador, a você que está me ouvindo, esqueça as pesquisas, saia à rua e converse com as pessoas. A minha aposta é que você vai encontrar a mesma coisa que eu encontro. Tem aí de 20% a 30% das pessoas que votam na esquerda, aconteça o que acontecer. Para elas, a realidade é irrelevante. Esses dias aí um músico famoso brasileiro e provavelmente com muito dinheiro deu uma entrevista dizendo que importante é apoiar a esquerda, né? Porque é preciso lutar pela democracia. Ou seja, é uma demonstração de como se ignora a realidade que está diante de nós. Então essas pessoas, elas têm essa posição definida. Agora, e os outros 70%? Essas pessoas querem mudança. Elas querem alguma coisa diferente do que está aí. Então eu acho que o grande desafio para Flávio é se apresentar como mudança. Se ele conseguir isso, não precisa de pesquisa nenhuma. A gente já sabe qual será o resultado provável.